Então, claro, vamos dar um alô ao nosso público, né, e chamar a nossa convidada, né? É isso aí, boa noite a todos do chat também. Quem está pela primeira vez aqui com a gente no Crítica Nacional, sejam bem-vindos. Boa noite ao pessoal da página Avança Brasil, que nos assiste também pelo Facebook. E vocês também podem ajudar o Crítica Nacional através de superchats, até através dos super stickers, e sendo sócio também do site Crítica Nacional, com conteúdos exclusivos. Curtam o nosso conteúdo, compartilhem e nos sigam também nas nossas redes sociais. É isso. E, bom, amigos, mais uma vez de novo, a Cláudia deu as boas-vindas aqui, também reforço, dando boas-vindas ao público que nos acompanha pelo nosso canal e pela página do Movimento Avança Brasil. Lembrar, pedindo a você para compartilhar esse conteúdo, se você concorda com ele, e se estiver dentro das suas possibilidades, fazer as doações por meio do Superchat. E eu vou convidar agora para a nossa bancada, digamos, a nossa convidada de hoje, que é a deputada Alê Silva, que já está aqui no nosso estúdio virtual. Vamos lá. Deputada, muito boa noite. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, telespectadores do Crítica Nacional. Uma grande honra para mim estar aqui com vocês. Satisfação é nossa, seguramente. A deputada Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, faz parte eu vou chamar aqui do núcleo duro da base de apoio ao presidente Bolsonaro no Congresso, né? É formada, então, ela, deputado Luiz Felipe, deputado Márcio Labre, deputado a Detone, né? A Carolina Detone, e o Felipe Barros, e outros que eu estou cometendo injustiça aqui de não mencionar. Mas estou mencionando. Temos Júlia Amaral, né, que é um defensor do governo federal, defensor do Bolsonaro. Como a gente sempre fala aqui, a gente elogia que, infelizmente, com todos os problemas que tem o PSL, que agora não é nossa pauta aqui, mas lembrar que temos um grupo pequeno, infelizmente, mas de muito valor, de parlamentares conservadores de direita, que estão ali firmes com o presidente Bolsonaro e que seguem firme com eles, diferentemente de outros que surfaram na onda e optaram por debandar, né? Mas isso é um tema que vamos tratar em outro momento. Uma outra pauta, né? Exato. Mas, a deputada, eu queria que a senhora, já iniciando aqui, primeiro agradecer mais uma vez a sua presença, tratar de alguns temas que nós havíamos proposto, e um deles é justamente, que tem de uma gravidade muito grande, que é o chamado PLP, né? Que é uma sigla aí que o Congresso usa, né? O Projeto de Lei Complementar. Isso. O Projeto de Lei Complementar número 149, que diz respeito a dívidas de estados e municípios, não sei se municípios também, mas a dívidas de estados, pelo menos, e na relação com a União, e que isso pode representar uma bomba relógio, literalmente, para ser colocado para o governo federal. Então, gostaria que a senhora discorresse um pouco o estado que se encontra isso, e até para o nosso público ter uma ideia, né, da medida, da gravidade, até porque essa notícia não está sendo tão divulgada, que toda a pauta do noticiário em relação à epidemia, né? Inclusive, uma pauta, muitas vezes, sensacionalista, para botar terror, etc. Mas esse é um problema real, e eu gostaria que a senhora abordasse um pouco a respeito, né? Então, o PLP 149/2019, ele é o chamado Plano Mansueto. Ele é um projeto de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, então ele foi elaborado no âmbito do Tesouro Nacional, né, sob a supervisão do presidente o Mansueto, por isso que tem esse nome, cujo texto original propunha aos estados e municípios a renegociar suas dívidas com a União Federal, mas para que assim eles tivessem acesso a novos recursos, né, a novos financiamentos aí para obras, etc. e tal. Porém, para se ter alcance a essa negociação, né, com a União Federal, o Estado, principalmente, ele teria que se ajustar a uma série de regras, como, por exemplo, se enquadrar definitivamente na Lei de Responsabilidade Fiscal, ok? Qual que é um dos itens da Lei de Responsabilidade Fiscal? Que, por exemplo, a folha de pagamento não ultrapasse 51% da arrecadação, né? Infelizmente, como aqui no estado de Minas Gerais, hoje nós já temos 80%, ou até mais, isso foi um dado que eu me atualizei ano passado, nós já estávamos com 80% da nossa receita comprometida só com folha de pagamento. Então, quer dizer, de tudo que o Estado estava arrecadando,
sobrava só 20% para aplicar na saúde, na segurança, na educação, então por isso que o Estado estava nessa crise. Então, ele fazia uma série de exigências para que esses entes federados se enquadrassem para poder renegociar e para ter alcance a novos financiamentos. Porém, esse texto ele veio para a Câmara, nós tivemos o relator nomeado, que é o Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro, e ele apresentou um substitutivo, que é um texto em substituição original, e ali ele deturpou completamente. Retirou todas aquelas cláusulas que exigiam as contrapartidas dos entes federados, né, principalmente dos enquadramentos, e a grosso modo, né, que para as pessoas que estão assistindo poderem entender, os estados e municípios estariam jogando todas as suas dívidas com a União no cofre da União e ficariam ali congeladas durante 6 anos. Então, a mesma coisa que dizer que a União estaria assumindo todas essas dívidas e eles estariam livres para alcançar aí novos financiamentos, novos recursos. E lá atrás, quando o texto original ele foi proposto, houve a previsão de um impacto orçamentário de mais ou menos 80 bilhões de reais. Né? O Ministério da Economia fez esse cálculo, daria um pouco mais de 80 bilhões. É um índice alto, mas suportável em virtude de se dar a chance a esses entes federados de recuperar financeiramente. Mas ele sofreu uma alteração tão grande junto à Câmara de Deputados que esse impacto chegou a 180 bilhões. Então, veja só a crise do Covid hoje está causando um impacto orçamentário junto à União Federal de 800 bilhões. Então, juntar-se-ia mais 180, nós iríamos ter praticamente 100% do nosso PIB comprometido com dívida, né? Porque as pessoas às vezes não conseguem entender, as pessoas principalmente as mais simples, mas nem só as mais simples, porque eu já escutei de um vice-governador dizendo o seguinte, olha, o Estado não fabrica dinheiro, quem fabrica dinheiro é a União Federal. Eu falei, alto lá, a União Federal também não fabrica dinheiro. Isso era feito no passado, e nós vivíamos as inflações galopantes, né? E depois deixou-se de usar esse método desde 1996, existe uma regra constitucional impedindo a impressão de dinheiro, então passou-se a usar outros métodos, que é o de emitir certidões de dívidas, né? O Tesouro Nacional emite certidão de dívida, transfere para o Banco Central e esse, por sua vez, negocia com as instituições financeiras. Essas certidões de dívidas, elas são negociadas no mercado financeiro e geram os recursos, né, que então retornam para a inflação, para a população. Mas lembrando que quanto maior for a nossa base monetária, quanto mais moeda circulando, nós temos inflação. A inflação ela volta. Por quê? Porque está havendo um investimento público muito grande e não estamos tendo produção, né? Então, a linha da produtividade está muito abaixo da linha de investimento. Com isso, nós vamos começar a ter falta de produtos no mercado, e aí se tem carestia. Os caminhoneiros, né, que eu defendo bastante a classe dos caminhoneiros, eles não vão ter o que carregar, então vai inflacionar o trabalho deles também, os fretes vão ficar inflacionados, porque não tem produtividade para puxar, né, para carregar, e assim vai. Então, é uma crise generalizada. Aí, por isso é que nós temos que ter um controle muito grande. Então, hoje, quando veio esse parecer dizendo que o Plano Mansueto foi deturpado e que mais do que dobraram o impacto orçamentário, e o que é pior, o que eu sempre digo que é pior, todo esse quadro, que toda vez que surge uma pauta bomba de uma semana para cá, eles usam a crise do coronavírus. Então, fica assim, e tem outra coisa também, já ia me esquecendo. Esse plano Mansueto, ele foi tão deturpado que há uma previsão nele, salvo engano, no artigo 15, que faz o seguinte, olha, como nós vamos ter uma queda na arrecadação junto aos estados e municípios relacionado ao ICMS,
ICMS é um tributo de competência do Estado, porém, pelo menos, salvo engano, 25% dele é destinado aos municípios. Aí, como vai haver uma queda de arrecadação no ICMS, o governo federal é obrigado a suprir essa diferença, por pelo menos 3 meses. Aí eu fiquei me perguntando, olha, nós já tivemos uma proposição votada essa semana, garantindo que a União Federal vai compor as diferenças dos fundos de participação dos estados, dos fundos de participação dos municípios, e agora ela também vai ter que compensar a diferença do ICMS. Então, nós ficamos bastante preocupados com tudo isso, o Plano Mansueto foi deturpado, tem um alto impacto que pode levar, sim, as nossas contas públicas federais a um colapso, e a gente não pode aceitar. Deputado, o que a senhora disse é muito, muito grave, ou seja, e temos que lembrar, esse tema não está ganhando a devida atenção das pessoas, até compreensível, porque a imprensa está pautando unicamente, até de maneira distorcida, como nós sabemos, o problema da epidemia, que é um problema que existe, é inegável, mas ela está construindo narrativas sucessivas em cima da questão da epidemia, mas esse tema não está tendo a devida atenção. Então, a pergunta só é para confirmar, a modificação feita no Plano Mansueto fará com que haja, a senhora disse que a possibilidade de ter um comprometimento fiscal, né, da Receita Federal equivalente ao PIB, mas em que período? Quer dizer, que a fração do PIB que é arrecadada anualmente, como que seria? Uma projeção anual, né? Ele sempre faz uma projeção anual ou de 2 anos, mas nós levaríamos a praticamente uma década para nos recuperar, né? A previsão de uma década para recuperar. Agora, como eles dizendo, o que mais dói nisso tudo é que eles usam a crise do Covid para justificar esses desvaneios, porque, veja bem, essas dívidas dos estados, dos municípios, não foram adquiridas agora, em razão do Covid, elas já existem, já vem de anos e anos atrás. Então, quer dizer, a União Federal, que somos todos nós, né? Nós temos que deixar isso muito claro. A União Federal não é Bolsonaro, não é ministro, a União Federal somos todos nós. Quer dizer, essas contas que foram geradas lá atrás, por más gestões, ou quem sabe até por roubalheira, agora jogar na conta do governo, por que não jogaram lá atrás? Na conta do governo da Dilma, na conta do governo do Temer? Por que tem que ser agora na conta do governo Bolsonaro? Se eles tiveram essa oportunidade lá atrás de fazer essa negociação. Então, o que eu tenho entendido, Paulo, é que muita pauta ruim, de conteúdo ruim, que ficaram, apesar que esse Plano Mansueto é de 2019, mas ele já veio sendo estudado muito antes que isso, mas muitas pautas que já vêm de anos atrás, de outros governos, que não foram adotadas naquela época, hoje eles estão querendo empurrar na gente goela abaixo como se fosse assim, a solução do problema. E a gente sabe que não é. Sabe que não é. O que iria acontecer? Os governadores e prefeitos passariam a ter fluxo de caixa, poderiam retornar à sua vida com obras, com políticas públicas em dia, e o governo federal arrebentado. E aí vem a inflação, é culpa de quem? É da equipe econômica do Bolsonaro que não está sabendo trabalhar. É impressionante, é um projeto do mal, né? Articulado pelo estamento burocrático para inviabilizar o governo federal, na verdade, né? Graças às redes sociais, graças a essa comunicação que nós temos com o grande público, essa facilidade de linguagem e a opinião pública que sempre vem ao nosso encontro, sentindo a negatividade que iria gerar aqui fora, né, o Rodrigo Maia, ele, a princípio, tinha adiado a votação desse PLP para hoje, e agora adiou novamente para segunda-feira, né? Então, nós estamos aqui na expectativa que o Paulo Guedes e o ministro Ramos consigam ter uma reunião com as lideranças de partidos e convencê-los a adotar o texto original, que era um texto bom, volto a dizer, para recuperação de estados e municípios, mas que é um texto que impõe responsabilidade a esses gestores. Porque também não adianta você colocar um plano sem exigir qualquer tipo de contrapartida, sem exigir qualquer tipo de responsabilidade. Então, a gente vai tentar fazer esse trabalho para que seja adotado o texto original. Exato. Agora, qual é a avaliação da senhora hoje em relação ao Congresso? A expectativa de que uma hora vai ser votado, né? Mas hoje, qual que é o humor, né? No sentido,
técnico da palavra, do Congresso em relação a essa... Porque, obviamente, grande parte dos parlamentares sabe o que isso significa, ou seja, não se trata de um plano de socorro aos estados e municípios, trata-se de um plano, na verdade, de jogar para o governo federal um histórico de algumas décadas, né, de uma má gestão de recursos públicos dos estados e municípios, né? Exatamente. Como é que a senhora avalia que está sendo percebido isso pela maioria? Quem é que vai decidir, né, que é a maioria? Né? Como nós estamos tendo apenas sessões virtuais, nós não estamos indo até a Câmara, quando a gente ia até lá, era mais fácil sentir isso de perto. Ah, sim, é verdade. Hoje é tudo frio, é tudo só no grupo de WhatsApp. O que eu sinto que há a possibilidade, sim, de reverter esse quadro, talvez não 100% do jeito como o governo queira, mas também não vai ficar 100% do jeito como os governadores que se reuniram com o Rodrigo Maia, né, essa semana, como eles querem. Eu sinto isso porque eu vi aqui nas movimentações dos grupos que várias lideranças de partidos já se posicionaram contra esse texto substitutivo, já compreenderam o problema, né? Porque o problema não é só do governo Bolsonaro, como eu te disse, o problema é nosso. Uma inflação aí de uns 2 dígitos, ela é altamente regressiva para a população mais pobre, mais carente. Não adianta hoje você dar R$600 aí para o autônomo, R$1.200 para uma solteira autônoma, porque as coisas vão subir de preço, a nossa economia não vai decolar e esse povo vai estar todo desempregado, e vai estar totalmente sem renda daqui a 3 meses. Então, nós temos que pensar no futuro. Então, eles sabem que essa matéria ela é prejudicial à população. Então, eu senti que várias lideranças ali já voltaram atrás e já estão ouvindo o Ministério da Economia. Exato. Qual a avaliação da senhora tem sido a participação de governadores, em particular aqueles que estão abertamente, eu não vou dizer nem fazendo oposição política, que tem um direito, mas que estão efetivamente, isso é a minha avaliação pessoal, que estão abertamente conspirando para derrubar o governo Bolsonaro. E isso aqui eu falo de Dória, eu falo de Witzel, principalmente de Dória e Witzel. Do Nordeste tem pouco contato, eu sei, a gente sabe, né, a maioria de esquerda, mas eu acredito que hoje Dória e Witzel atuam explicitamente, eles não exercem esse direito que tem qualquer político de ser oposição ao governo, eles estão indo além, né, já apostando na ruptura institucional, coisa do gênero. Qual a participação desses governadores em particular? Até porque eu não sei qual é a dívida de São Paulo, ela não deve ser uma das maiores, né? Enfim. O plano deles é visível, né? Tornar o governo Bolsonaro ingovernável, quer dizer, tirar a governabilidade do executivo, né? Tornar esse governo uma catástrofe para que em 2022 eles tenham chances. Isso aí está mais do que claro. Quem acompanha, quem se atualiza, já tem percebido isso. Mas é como Delfim Neto, ele disse numa entrevista, logo no início do ano, eu não lembro para qual canal que ele deu, mas foi ao vivo, e eu sempre paro para ouvi-lo, né, por causa da experiência dele, ele viveu vários planos, desde a época do governo militar. E ele disse o seguinte: olha, nós temos que observar que se hoje nós temos 19 pré-candidatos a presidente do Brasil em 2022, pelo menos 18 estarão trabalhando o tempo inteiro contra o governo Bolsonaro, não é? E esse pessoal, esses 18, eles não estão isolados no mundo, eles estão trabalhando dentro da Câmara. Eu me lembro muito bem, no ano passado, eu fiquei o ano inteiro na Comissão de Finanças e Tributação, é onde a gente faz avaliação da maioria dos projetos de lei que tramitam pela Câmara de Deputados Federais, que a gente analisa os impactos orçamentários, financeiros. E, não raras as vezes, pelos corredores, eu via assessores de Dória andando por lá, assessores dele, do gabinete dele. Eu não sei o que estava fazendo ali, mas quando me apresentava, essa aqui é fulano, essa aqui é Beltrano, a gente trabalhava no gabinete dele, e andando tranquilamente na Câmara de Deputados, conversando com o deputado. Então, é o que o Delfim Neto disse. Se temos 19 prés, 18 vão trabalhar o tempo inteiro para desestabilizar o governo. E sabe, eu não entendo por que esse povo, né, não vê que se desestabilizarem o nosso governo, eles não estão prejudicando o Bolsonaro, não estão prejudicando a lei. A gente tem nossas vidas, eu mesmo digo, o dia que isso tudo para mim acabar, né, eu não sou política, eu estou na política, eu tenho 2 profissões,
Se eu for analisar o retorno financeiro, são até melhores do que a política. Mas, esse dia que isso tudo acabar, eu volto para elas. Então, não é a mim que eles vão estar prejudicando, não é o Bolsonaro, mas sim a população. Eu acho que quanto mais estabilidade governamental nós tivermos, melhor para o todo. É o bem-estar social, geral, e não só de alguns segmentos como eles querem. Não, eu imagino isso. Agora, deputado, antes de entrar no item aqui para falar a respeito da própria questão do cenário com epidemias, etc., a senhora avalia que esse desenho apresentado envolvendo, no caso, o Plano Mansueto, tem subjacente ele, digamos assim, ou uma falta de percepção, ou um entendimento, mas uma aposta muito alta, de que o eventual hecatombe econômica do governo iria se traduzir em benefício político para outras forças políticas, né? Essa é uma leitura. Mas, por outro lado, há outras leituras, até que eu tendo a endossar, que dizem que não, que nós temos uma situação no país, em particular, ainda mais agora, que foi acentuado com essas coisas de quarentena, que de repente, ou seja, a economia saiu de um período de grande dificuldade, depois de Dilma, ela parou de cair, período Temer, estabilizado, e começou a dar respiros no primeiro ano do governo Bolsonaro, com expectativas muito positivas. A Bolsa, por exemplo, estava sinalizando as bolsas, né, algo muito positivo nesse sentido. Então, de repente, do nada, nós levamos literalmente um soco de Mike Tyson, né, o país inteiro, né? Ou seja, então, isso em relação à economia, fora outros aspectos, aí, até mesmo desarranjos institucionais, direitos fundamentais sendo lesados em vários locais, etc. Direito de ir e vir, de manifestação, assim por diante. Agora, o que muitas pessoas afirmam, e eu tendo a concordar, é que está se criando uma situação tal que de comprometimento do próprio tecido social. Então, quem estiver apostando na radicalização dessa situação, está fazendo uma aposta tão alta, porque a consequência dela, ninguém vai ter medida. Ela pode amanhã, aquele que viu em 2013, pode virar um 2013 50 vezes maior, mas com o mesmo problema de 2013, sem ninguém ter ideia de para onde a coisa vai. Não vai ter liderança, não vai ter expressão, força política capaz de canalizar a coisa numa direção ou noutra, se a situação social se deteriorar ainda mais. Eu queria saber o que a senhora pensa disso, ou seja, mesmo esses estrategistas aí, eles não percebem, quer dizer, eles estão realmente pagando para ver, sabendo, inclusive, pode ser para eles. Eu estou com um parente, só para a senhora te dar um exemplo, um parente que eu sempre me lembro, que na época eu era jovem, e vi isso de perto, presenciei isso ali, em locus, né? No ano de 1983, governo Montoro, ainda era regime militar, governo Montoro, aqui em São Paulo era Montoro, e se eu não me engano, em Minas, acho que era Tancredo Neves, né, governador, em 83. Teve eleição em 82, Montoro ganhou aqui em São Paulo, os antigos MDBs, na verdade, né? E tivemos uma crise violenta em 83, tinha muito a ver com a dívida externa, era outra situação, enfim. Mas, num dado momento aqui, o que aconteceu? As pessoas foram para cima daquelas instâncias de poder que estão mais perto. Brasília está longe, né? Na maioria dos brasileiros. Elas vão onde estão os governantes. E, literalmente, invadiram o Palácio dos Bandeirantes aqui em São Paulo, né? Houve, assim, praticamente, realmente, a população ali, claro, tinha esquerda no meio e tudo mais, mas praticamente invadiu o Palácio dos Bandeirantes. Será que essas pessoas não têm essa medida? Ou seja, é uma situação fora de controle. Que se a situação sair fora de controle, é ilusão achar que alguém possa surfar nisso, né? Como imagina Dória, Witzel e Camilo Santana e outros, né? Então, eles ainda apostam na ignorância das pessoas. E isso aí eu também tenho percebido. Uma coisa também que eu não coaduno, não concordo de forma alguma, é político usando o argumento da cesta básica, entendeu? Que igual Dória, outro dia, que eu estou distribuindo não sei quantas cestas básicas, Caiado a mesma coisa. Eu pensei, peraí, gente, o povo não quer cesta básica, o povo quer trabalhar, o povo quer ter o seu dinheiro, ir ao mercado e fazer sua compra. Há muito tempo eu não ouvia mais falar em cesta básica no Brasil, pelo menos assim, não pelo lado político, né? Político indo para frente na Câmara falar que está entregando cesta básica, pô, isso aí é voto de cabresto. Então, eu acho que eles estão apostando nesse segmento, essa população mais pobre, mais carente, porque, como eu te disse, com uma crise financeira orçamentária instalada no Brasil a modo de que saia do controle,
as pessoas que mais vão sentir é a camada de pessoas mais pobres, né? As pessoas mais carentes. E aí elas vão estar cada vez mais dependentes das políticas de assistência social do Estado, do município, e como os estados e municípios estariam aí com as suas contas tranquilas, elas iriam poder praticar esses projetos assistenciais, doando mais cestas básicas, abrindo talvez mais creches, com essa situação. Então, eu acho que eles estão apostando muito nisso, sabe? A conquistar, tipo assim, olha, eu vou plantar o caos, mas eu vou te trazer a solução. Então, mas hoje no Brasil nós temos, até nesse meio mesmo, pessoas altamente esclarecidas que acompanham a política. Eu moro em Coronel Fabriciano, eu moro num bairro muito simples, cercado por morro, e nós temos pessoas muito pobres morando aqui perto, mas que eu converso com elas normalmente. E tem me admirado bastante que elas estão acompanhando a política e elas têm discordado desse meio, dessa forma de trabalho que alguns gestores locais têm adotado. Até que aqui em Minas a gente não tem muito problema com o governador. Ele fala assim, que o governador também editou um decreto de isolamento. Não, ele orientou. Eu li o decreto dele, só se ele mudou o decreto depois eu não tomei conhecimento. Mas o primeiro decreto, aquele que eu li, ele orientou, alguns prefeitos adotaram, outros não, mas cada um em seu município, cada prefeito fez a sua estratégia. O prefeito da minha cidade, aqui em Coronel Fabriciano, ele adotou no início, mas depois, percebendo a pataquada que estava fazendo, ele voltou atrás e flexibilizou. Já temos outros 2 municípios que estão querendo fazer a mesma coisa, porém houve e está tendo a intervenção do Ministério Público, veja bem, aí já é um outro poder, né, intervir nessa situação, tentando impedir que os prefeitos flexibilizem as quarentenas. Aí, então, mas o povo está vendo isso, não está gostando, e a minha expectativa é que eles percebam, né, as pataquadas que eles estão fazendo, que não adianta, vai desestabilizar o governo federal, vai desestabilizar o país inteiro, as pessoas mais pobres irão sofrer, se eles acham que vão conquistar essas pessoas, eu acredito que eles estão cometendo um erro também, porque hoje essas pessoas também estão bastante esclarecidas. Exato. É isso que eu queria perguntar, a senhora já adiantou um pouco sobre a questão das quarentenas em Minas. Inclusive, saiu agora, ao final do dia, uma notícia ainda não muito precisa, de que a tendência, ao que parece, do governador de Minas é de aderir ao plano que foi apresentado pelo Ministério da Saúde, inclusive de Brasília também, né, de dar início gradual ao fim, né, dessas quarentenas, até porque eu pessoalmente estou muito convencido, elas não têm base científica alguma no que diz respeito a medidas profiláticas para combater a epidemia, né? Então, eu queria ver a opinião da senhora em linhas gerais, como a senhora viu essas iniciativas, e em Minas, como está? Porque se em Minas houver digamos assim, uma disposição, digamos, pelo menos prévia, do governador para tratar dessa questão dentro do escopo do que foi proposto pelo Ministério da Saúde, aparentemente Brasília também, é curioso, né, que o caso do governador o Ibanez de Brasília deu alguma sinalização nesse sentido, ao contrário daqui de São Paulo, onde Dória está dobrando a aposta, né? Está literalmente ameaçando os 40 milhões de brasileiros que vivem aqui com prisão, com repressão, com a ditadura na prática, se não houver, a partir de segunda-feira, um endurecimento das medidas, quando, na verdade, o Ministério da Saúde veio agora com medidas de flexibilização. Parece que está partindo para o confronto, realmente, né? Então, eu queria ver uma análise da senhora nesse sentido, né? Então, eu até estive entrevistando um infectologista e intensivista na minha página, um pouco antes da nossa entrevista aqui começar, e ele também é major da Polícia Militar da Reserva, é professor de medicina, infectologista, e é uma pessoa que não tem problema de se expor. E aí eu discuti com ele, eu disse o seguinte, por que quando o H1N1 surgiu lá atrás, em 2009, nada disso foi feito? Aí ele disse assim, olha, porque o momento político era outro. E hoje nós estamos vivendo uma epidemia em tempo real. E parece que está havendo um certo prazer na grande imprensa em anunciar as mortes. E eles não anunciam os casos recuperados com a mesma intensidade. E ele disse também que questão de isolamento, de quarentena, ele disse assim, olha, os modelos que foram usados no exterior, nenhum local foi usado a quarentena
100%. Ela foi seletiva e tal. Só que poderia ter sido ainda mais seletiva, porque o que se adotou, por exemplo, o Japão não teve quarentena nenhuma, não teve nenhum tipo de isolamento decretado pelo governo. O que teve foi uma política de prevenção, né, estimulando as pessoas a questão de higiene, o uso da máscara, evitar locais aglomerados. Então, lá não teve nenhum tipo de isolamento decretado pelo governo e eles também não tiveram propagação da doença. Na China, segundo ele também, eles isolaram apenas uma região e as demais foram totalmente flexibilizadas. Bom, e aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil, nós tivemos essas quarentenas aí de uma forma tão... que ninguém entendeu muita coisa, né? E eles disseram assim, é para achatar a curva do pico da doença, né? Então, nós temos que fazer isso para quebrar a linha, para achatar a curva. Aí ele falou assim, pois é, o problema é que achataram tanto que ela ficou quase que negativa. Então, quer dizer, nós não tivemos pico da doença, graças a Deus. Foi em linha reta. E, então, dá para voltar atrás, dá para flexibilizar. Aliás, nunca deveria ter sido dessa forma, não havia necessidade para isso. Por exemplo, a minha cidade aqui, Coronel Fabriciano, 90 mil habitantes, tivemos um caso confirmado em razão desse um caso, a princípio, de início, toda a cidade que foi isolada. Ipatinga, 200 mil habitantes, 2 casos confirmados, também isolaram toda uma cidade. Então, houve sim um exagero, está havendo um exagero, e o que está havendo agora é um gestor jogando a culpa em cima do outro. Mais cedo eu dei uma entrevista numa rádio de uma cidade do interior aqui da Zona da Mata, e o prefeito tinha falado um pouquinho antes de mim. E ele tinha dito que só decretou aquele isolamento, aquela quarentena, porque o Zema tinha mandado, né? Que o Zema tinha editado um decreto nesse sentido. Eu falei, não, é mentira dele, porque o Zema só orientou. Se ele tivesse determinado, o meu prefeito aqui não teria agido de forma diferente. Então, ele falou assim, olha, nós temos que voltar urgentemente no tempo, nós temos que voltar ao trabalho, mesmo porque esse isolamento em demasia vai desencadear outro tipo de doença, que é a depressão. Opa, um probleminha. Voltou? Parece que teve um probleminha. Puxa, que pena. Vamos lá, peraí. Deputada, parece que a senhora teve um problema de conexão. Ah, é? Não, acho que foi eu que tive. Desculpa. Fui eu que tive um problema de conexão aqui, desculpe. Tá ok, né, Cláudia? Agora a minha transmissão? Tá, eu tô ouvindo bem, vocês dois, então sim. Tá, desculpe, a minha internet que está instável, fui eu que tive uma... Gente, é por causa da quarentena, tá? Exato. Bom, então, como eu ia dizendo, esse médico infectologista, ele disse que esse método de isolamento foi aplicado aqui no Brasil, ele foi desnecessário, que há, assim, um apelo político muito grande em cima disso, que não tem como negar, que a curva, né, esperada, a curva epidemiológica do pico, a curva não chegou nem a se mexer, nós ficamos numa linha reta, então, mais do que nunca, está na hora de voltarmos lá atrás, as pessoas elas precisam voltar a trabalhar. E outro detalhe que eu queria deixar bem claro aqui nessa entrevista, é que nós estamos com um problema muito grave, ouve bem, nós estamos com um problema muito grave no Sistema Único de Saúde, ele está travado em razão do coronavírus. Nós não estamos tendo mais cirurgias seletivas, nós não estamos tendo mais diagnósticos de câncer. Então, ele falou assim, olha, vão morrer pessoas de Covid-19? Vão, mas vão morrer muito mais pessoas vítimas de câncer, entendeu? De outras doenças que não estão sendo tratadas em razão do Covid. Aí eu perguntei para ele assim, a exemplo de Minas Gerais, que é um estado grande, que só tem como responder por Minas, né? Não tem como responder por outros estados. Quantos leitos hoje do SUS estão sendo usados por pessoas portadoras do Covid-19? Olha, essa pergunta eu tenho feito todos os dias aqui no nosso jornal. Qual tem sido a real pressão sobre o sistema de saúde, público e privado, inclusive, por conta da doença? Já que a ideia que nos foi vendida, né? Até eu confesso também, não sou da área, achei a ideia razoável em princípio, a teoria, né? De que haveria uma grande pressão sobre o sistema de saúde. Inclusive, o ministro Mandetta chegou a usando uma figura de linguagem, dizendo, não, o problema desse vírus não é que ele ataca pessoas, ataca o sistema de saúde. Claro, uma expressão metafórica, mas dando a ideia. Mas parece que a teoria mostrou-se diferente na prática, né?
Exatamente. Então, eu perguntei para ele em Minas como é que está a situação, porque ele trabalha no Serviço Público de Saúde, inclusive até como voluntário em alguns hospitais, né? Porque ele disse assim, não, eu sou da reserva, estava em casa, eu fui trabalhar para ajudar. Ele disse assim para mim, olha, deputada, dos leitos previstos para o uso do Covid, nem 30% estão ocupados hoje. E dos demais leitos, aqueles que já existiam, nenhum está ocupado por ninguém com a doença do Covid-19. Então, ele disse assim, temos essa contrapartida também, que hoje o SUS já está bem equipado, ele falou assim, estamos até com excesso de leitos, mas nós temos que voltar imediatamente a tratar também das outras doenças, né? Nós temos que lembrar, inclusive ele até fez uma sugestão de um projeto de lei, não sei se vai ter viabilidade legal, jurídica, isso tudo tem que ser analisado, de que quando a imprensa, não só do Covid, mas por outras pandemias que já existiu, que já existam, for noticiar o número de mortes em razão de uma determinada doença, que ela fale também o número de mortes em razão de outras doenças ou de outros fatores, como suicídios e homicídios. Esses índices são altos e não tem se falado mais neles. E aí a população fica desinformada, fica amedrontada, achando que realmente o Covid é um vírus mortal. Não, isso é muito importante. As pessoas perdem a medida de referência, né? Exatamente. Se você dizer que, por exemplo, hoje no Brasil, o Brasil tem 800 pessoas aproximadamente que morreram por óbitos por Covid, que a gente lamenta profundamente, óbvio, 800 vidas que se perderam. Mas esse número apenas, sendo martelado todo dia, ele cria um impacto psicológico que as pessoas perdem a referência. Porque, por exemplo, hoje eu conversei com a médica daqui do interior de São Paulo, ela não se coloca publicamente, né? Enfim, a gente conversa com relação de jornalista com fonte, nós conversamos quase todo dia, ela diz que já está quase convencida, ela trabalha na rede pública, dizendo que nesse momento tem mais óbito de H1N1 no Brasil do que de Covid. Era justamente onde eu ia chegar. É uma cidade mineira, não vou citar o nome, porque infelizmente eu não consegui a fonte oficial, mas uma cidade com um pouco mais de 90 mil habitantes, só esse ano nós tivemos 41 mortes por H1N1 e ninguém noticiou. E já por Covid-19 nós não tivemos nenhuma morte, nós tivemos apenas um caso confirmado e outros que estão sob investigação. Então, por aí você vê as distorções. Então, nós estamos relaxando com outras doenças também altamente preocupantes, e talvez com índice de letalidade muito maior do que o Covid, nós estamos deixando de lado por causa do Covid, e que eu particularmente julgo que houve e ainda está tendo muita histeria em cima disso. Agora, resta saber com que interesses, né? Com que interesses. Se é político, se é financeiro, se é lobby de medicamentos, a gente não sabe. Exato. Eu vou, antes de caminhar já por causa do encerramento, eu vou emendar uma pergunta para a senhora. Isso que já as pessoas estão começando já a perceber, ou seja, que toda a narrativa criada, que a realidade está mostrando outra coisa, uma parcela da população, pelo menos uma parcela, está começando a perceber isso. Isso denota o seguinte, que a senhora acredita que a estratégia adotada pelo governo, nós somos aqui também apoiadores do governo, mas a gente sempre diz que ninguém tem mais autoridade moral para cobrar o governo Bolsonaro do que seus apoiadores, né? A gente quer que cobra para que quer que ele acerte, né? Para que continue, enfim, né? A senhora acredita, então, que houve, da parte do caso do governo, do Ministério da Saúde, chefiado pelo senhor Henrique Mandetta, um erro de estratégia ao apostar em modelos que não tinham base, não estavam embasados em experiências epidemiológicas prévias, como o modelo de achatamento de curva, que a informação que eu obtive posteriormente é de que esse modelo, na verdade, é exatamente isso, ele é um modelo. Com um modelo teórico, na ciência você pode fazer, né? Não tem nenhum problema. É raro o modelo teórico, não depõe contra nenhum cientista, faz parte da atividade dele. Mas pegar um modelo que ainda não tem paralelo, verificado, empírico, no mundo real, e trazer isso como diretriz de política pública já é temerário, é uma coisa muito diferente. Então teve isso, então você acredita que, nesse caso, a atuação do Ministério da Saúde, chefiado pelo Mandetta, ele adotou uma estratégia errada, como, por exemplo, de uma expectativa de grande demanda sobre o sistema de serviço de saúde, que não está acontecendo, e previsões, às vezes, muito equivocadas, de a epidemia vai ter pico em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, a cada momento tinha uma fala de quando vai ter o pico de epidemia, e falando-se em colapso do sistema de saúde.
E estou falando de coisas vindas da boca do ministro, nas entrevistas coletivas, né? Então, como que o senhor avalia, nesse sentido, a atuação dele sobre esse aspecto, né? Então, primeiro, que nós temos que ponderar que o nosso ministro, né, com todo o respeito que eu tenho pela pessoa dele, ele não é um infectologista, ele é ortopedista, né? Ele nunca trabalhou com uma situação como essa. Eu até fiz um estudo, uma pesquisa, porque quando o H1N1 surgiu, foi em 2009, nós tínhamos um infectologista no Ministério da Saúde, que logo em seguida foi substituído por outro infectologista, e os infectologistas que eu tenho conversado, que são pessoas altamente experientes, como esse senhor, o senhor José Carlos Terueta, que eu entrevistei no Facebook, são pessoas com 40 anos de experiência, que já viveram outras pandemias, né, outras situações parecidas, mas que adotariam, sim, estratégias diferentes. Porque, por exemplo, esse infectologista que eu entrevistei mais cedo, ele disse, olha, 30% da nossa população ainda está exposta. O que ele quis dizer? Os governadores e prefeitos estão dizendo que não se chegou a um número tão elevado de mortes, e nem de internações, e nem de casos confirmados até a presente data, porque fizeram esse isolamento todo. Ele impugna isso daí dizendo o seguinte, não, nós estamos com pelo menos 30% da população exposta, que são os policiais, são os médicos, os enfermeiros, os entregadores de pizza, os garis. Nós, então, temos uma série de pessoas que ainda estão expostas, andaram livremente pelas ruas, tiveram acesso a vários setores, voltaram para casa no final do dia, carregando não só o vírus do Covid, porque a nossa atmosfera está tomada por micro-organismos, e nem por isso levaram a doença para dentro de casa. Então, quer dizer, se eu fosse considerar, mas se nada disso tivesse sido feito, com certeza teríamos chegado nesse número. Então, vamos fazer uma matemática aqui, uma regrinha de 3, considerando o tanto de pessoas que ficaram em isolamento, o tanto de pessoas que continuaram expostas, é o número de doentes que nós chegamos. Então, só aí a gente vê que não ia chegar nunca no pico sugerido lá atrás. Então, a pessoa que fez esse cálculo mínimo não conhece de probabilidade, não conhece de estatísticas. Então, a gente percebe que houve sim um erro de estratégia. Perfeito. Deputado, eu vou pedir a senhora fazer a sua observação final, até porque nós estamos agora caminhando aí para uma situação que há uma expectativa de, a partir da semana que vem, tudo indica uma mudança de diretriz do governo. Eu, na minha leitura, essa mudança foi muito em função de uma determinação do presidente Bolsonaro, né? Ou seja, as novas diretrizes que saíram essa semana, tanto do Ministério da Saúde, em relação eles estão chamando de flexibilização, né, das quarentenas. Eu, pessoalmente, acho que o presidente deveria determinar um decreto. Isso é a minha opinião como cidadão, né? É óbvio que eu sei que o presidente ele age da maneira, com os meios e possibilidades que ele tem, mas como cidadão, eu entenderia que seria muito mais apropriado que o presidente tomasse a decisão por meio de um decreto, alguma medida apropriada, de tomar para o escopo, para o âmbito da esfera federal, o poder legal de determinar quarentenas e fechamento de comércio, etc., que seria o correto, mas, enfim, é claro que o presidente age de acordo com as possibilidades que ele tem em mãos. De qualquer maneira, então está previsto para o início da semana que vem o início da flexibilização. A realidade do medicamento hidroxicloroquina se impôs, né? Ou seja, hoje é preciso ser muito desonesto intelectualmente para negar um dado da realidade que é confirmado por médicos aqui do Brasil, do exterior, que existe, se não a cura, né, a gente não usa esse termo, eles não estão usando ainda, por razões técnicas, mas existe um tratamento precoce para as pessoas acometidas da doença, tratamento tal que vai, inclusive, tirar a pressão sobre o sistema de saúde, que a pessoa vai ser tratada em nível ambulatorial e volta para casa, enfim, não vai precisar ficar internada, e assim por diante. Então, nós temos todo um cenário de mudança. Então, eu até avalio como de esperançoso, né, em função do que nós estamos vivendo recentemente, acho que é um cenário de esperança, digamos. Então, eu queria só fizesse a sua observação final a respeito do que espera daqui para diante, né, com essas mudanças que estão havendo. Se o presidente vai ou não trocar o ministro, a decisão dele, a gente respeita as decisões do presidente. Se a senhora desejar fazer algum comentário a respeito, fique à vontade. E a gente vai encerrar, então. Por favor. Não, Paulo, com relação ao presidente editar um decreto determinando aí uma flexibilização da quarentena,
Infelizmente, o STF já se posicionou em 2 ações públicas dizendo que ele não pode. Tipo assim, ele diz, os ministros, salvo engano, o primeiro foi Marco Aurélio, hoje, não estou conseguindo lembrar, mas foram 2 ministros que se manifestaram em 2 ações diferentes, uma delas, inclusive, proposta pela OAB, dizendo o seguinte, que cada governador e cada prefeito tem a legitimidade de definir o que vai ser feito na jurisdição onde eles comandam. Então, infelizmente, o governo federal não tem como intervir. Isso daí, inclusive, eu ouvi de um prefeito aqui dizendo assim, por que o Bolsonaro não manda abrir o comércio? Que se ele mandar abrir, eu abro. Eu falei, olha, ele não mandou fechar, então já que ele não mandou fechar, ele não tem que mandar abrir. E vocês querem jogar toda a culpa da crise nas costas dele. Vocês têm que ter a responsabilidade de responder pelos seus atos. Então, foi o que o STF disse. E na mesma proporção que o governo federal não pode intervir nesses decretos locais de um prefeito, de um governador, a responsabilidade também não é dele. A responsabilidade é dos prefeitos e dos governadores. Então, essa possibilidade diante do STF é inexistente. Então, se ele vier a editar um decreto nesse sentido, com certeza vai ser cancelado aí pelo Poder Judiciário, né? Bom, as considerações finais aqui também que eu faço aqui para quem estiver nos assistindo. Primeiro, agradecer a Deus, agradecer a oportunidade de estar aqui e que eu vou continuar sendo essa pessoa transparente que eu sempre fui. Eu sempre gosto de me expor nas redes sociais, igual foi com esse PLP 149/2019. E é uma vantagem para a base do Bolsonaro, né, que a gente fala, a ala bolsonarista, que nós não devemos nada a ninguém, nós não devemos favores, nós não devemos dinheiro. Bom, se tiver alguém devendo dinheiro lá, não sei, mas pelo menos dívida é dívida lícita, não é dívida ilícita. Então, a gente tem muita liberdade para falar, né? A gente não tem rabo preso. Pelo menos, eu falo assim, não devo nem educação para os outros. Então, a gente tem essa condição. Então, eu peço às pessoas que continuem me acompanhando pelas redes sociais. Uma maneira fácil de ter acesso a elas é no www.lesilvaoficial.com.br. Lá vai ter acesso ao Twitter, ao Face, ao Insta e ao Zap, que a gente usa para se relacionar com as pessoas. Então, é isso. Vamos em frente, vamos continuar o nosso trabalho. Eu fico muito triste mesmo, porque a nossa economia ela iria começar a decolar. Nós já estávamos com uma expectativa muito boa de geração de novos empregos, várias empresas já vindo para o Brasil querendo investir aqui, mas levamos esse nocaute do Covid-19, mas não vamos desistir, a gente vai continuar trabalhando, se Deus quiser, o mais rápido possível, vamos retomar a economia, ainda que a gente tenha que nadar contra a maré, navegar contra o vento, mas nós vamos conseguir. Eu tenho fé em Deus que vai dar certo, ok? Perfeito, deputado. Bom, muito obrigado. Eu quero agradecer a deputada, agradecer aqui a deputada Alê Silva, agradecer a Jane, minha grande amiga também, que ajudou a gente a viabilizar aqui a conversa, e dizer à deputada que a senhora está convidada já, a qualquer momento, fica à vontade para vir aqui trazer informações para nós aqui, que a senhora é deputada de Minas Gerais, mas eu acho que a informação trazida, obviamente, interessa a todos nós aqui, independente de onde esteja, né? Tá bom? Obrigada. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, amigos, então vamos retomar, agradecer mais uma vez a deputada Alê Silva,